Vamos ler Lucas 5, versículo 1 em diante. Preste bem atenção. Diga assim: Jesus, Ele quer entrar no meu barco. Amém? E aconteceu que, apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Amém? Como o Alan falou, é o sonho de evangelizar. Tem muitos homens, muitos seres humanos para a gente ganhar para Jesus. Amém? Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas necessitando. E Deus falou, através de Jesus, falou com Pedro: não se preocupe não, doravante você vai ser pescador de homens. Preste bem atenção. O título dessa ministração aí, na Bíblia é pesca maravilhosa. Porque Pedro, ele já era um pescador experiente, e Pedro, ele estava batalhando na sua empresa, no seu negócio, para levar o sustento para a sua casa, para a sua família. E ele, de repente, ele pescou a noite toda, ele falou, e ele estava lavando as suas redes, e Jesus estava pregando, muita gente apertando, e Jesus, ele pregava de costa para o mar, porque o eco, você imagina, hoje nós temos microfone, e Jesus não tinha nada, era no gogó. Então o eco ali da praia, ele ecoava, e Jesus ficava ali. Mas como a multidão estava apertando, ele falou para Simão. Ele viu os 2 barcos ali, ele entrou num barco. Ele entrou num barco e pediu que afastasse mais, para ele ficar longe da multidão e poder ver melhor e falar melhor. Então Jesus Cristo começou a pregar. E agora, olha bem que interessante. Pedro, como nós lemos ali, ele falou para Jesus: eu tenho trabalhado a noite toda e não pesquei nada. Jesus, eu estou cansado, é de madrugada, eu estou molhado, eu estou com fome, eu estou triste, eu estou angustiado, mas eu vou ficar assistindo o teu culto. Amém? Ele falou, ele ficou assistindo Jesus pregar. E às vezes a gente fala que está cansado, que não dá hoje, que choveu, que está frio. Pedro estava cansado, mas Jesus pediu: olha, Pedro, você me empresta um pouco do seu barco, que eu vou pregar, fica aí no culto. Pedro podia falar: cara, eu trabalhei tudo, eu vou embora, depois tu deixa o barco aí. Mas ele falou: eu vou ficar no culto, porque um dia com Deus vale mais do que 1000. E ele ficou no culto ouvindo a palavra de Deus. Por isso você tem que desconectar o teu celular. Amém? Bota no modo avião. Fica no culto. E Jesus pregando afastou o barco e pregando. E Pedro estava ali ouvindo. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Foi isso que Pedro ouviu. Ele ficou ali ouvindo Jesus pregar. Cara, se você vem no culto funciona, imagine um culto que Jesus está pregando.
Você veja bem. E ele pregando. Daqui a pouco ele chamou Pedro, vem cá. Cara, obrigado pelo barco, tá? Obrigado pelo barco. Mas tudo que você faz para mim, eu te dou em dobro. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ninguém pode dar nada para ele, porque ele já deu primeiro. E ele falou, olha, você me emprestou o barco? Pedro, eu vou te dar uma chave que você não conhece. Pedro, eu no Egito, eu falei que viesse piolho, eu falei que viesse rã. Eu tenho poder até com os animais. Então você vai para o mar alto. Pedro falou, Jesus, trabalhei a noite toda, mas o Senhor falou, está falado. Vê que o Alan ele falou, que Deus falou com ele 3 vezes. Gente, hoje Deus está falando com você. Então ouça a voz de Deus, pegue a visão, amém? E Pedro falou, mas mediante a tua palavra, eu confio na palavra de Jesus. E mediante a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Jesus falou, e eu vou te dar uma chave. Como eu ordenei que os piolhos fossem no Egito, as rãs também, eu vou ordenar que os peixes vão na sua rede. Eu vou dar, vai lá, mas vai em mar alto. Mar alto. Pense grande. Pense como um gigante. Pense como um vencedor. Pense. Jesus falou para Pedro, você foi em lugar raso, eu quero te colocar em lugar alto, em lugar grande. Então vai para o mar alto. Comece a pensar grande. Hoje, não é amanhã. Comece no teu trabalho a pensar em ganhar mais. Mude a tua mentalidade. Hoje, Deus é fiel. E Pedro, ele foi a mar alto. Muda a tua mente. O Deus que tu veio buscar é grande, amém? É um Deus grande. E ele, Pedro, assim ó, eu vou mudar a tua história, rapaz. E Deus vai mudar a tua história hoje. Ele vai mudar. Você precisa acreditar em Deus, na palavra dele. E Pedro foi e lançou a rede. Rapaz, Pedro lançou a rede. Não conseguia puxar. Muito peixe. Mas muito peixe. Muito peixe. É isso que Deus tem para você. Muita bênção. Deus tem muito milagre para você. Deus tem porta aberta. Deus tem o melhor dessa terra. Mas comece a ouvir a palavra dele e lance a rede em lugar alto. Comece a acreditar em Deus e em você. E Pedro puxando muito, ele teve que repartir com os outros. Quando Deus ele te abençoa, é porque tem pessoa que ele quer que você abençoe também. O Alan falou sobre o mamão. Quando você é ganancioso, mamão, você quer só para você. Mas quando você está conectado em Cristo, você fala, cara, se eu for abençoado, eu vou ajudar a igreja assim, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar outra, eu vou ajudar. E mandou chamar, e ele repartiu. E Pedro chegou na praia, Jesus estava lá, ele falou, cara, Jesus, cara, eu não mereço. Eu sei que com a minha habilidade eu não ia conseguir pescar aquilo tudo. Eu nunca pesquei daquele jeito. Eu nunca tive uma pesca daquela maneira. Mas eu sei que foi a tua palavra. Eu sei que foi o Senhor. Por isso me perdoa, seu pecador. Tem coisa que você sabe que é só Deus para fazer. É só Deus. Ele reconheceu. Olha, não tem. Olha a vida do Jailson só. Ele não acreditava em Deus. Mas Deus colocou dentro dele o desejo de conhecer. E o Espírito Santo, ele trabalha, não tem como. Antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:13 diz. Então, Pedro, ele reconheceu. Ó, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas você tem que reconhecer que é Ele. Você tem que reconhecer que você não conseguiria. Muitas vezes, você comprou aquela casa, você diz, graças a mim. Se você acha que é graças a ti, Deus não vai te ajudar mais não. Ele falou, vai na tua força. Mas você comprou aquela casa, glória a Deus. Comprou um sapato, glória a Deus.
E Pedro ficou abismado, que ele sabia, ele era um pescador experiente, mas ele sabia, cara, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Por isso eu digo para você, empreste o barco para Jesus. Empreste teu barco para Jesus. O Alan queria jogar futebol, Deus falou, eu quero teu barco, rapaz. Futebol tem outros dias, você vai poder jogar. Mas é só você fazer primeiro para mim, que outras coisas eu vou te dar. Eu vou encher a tua rede. Eu quero te dar mais. Ele quer. Deus quer o teu barco. Você viu que o Alan falou que ele viu no Facebook do Mauro lá. Ele viu lá uma coisa de Deus. E o Mauro nunca posta. Aquele dia ele postou ali, você veja. Gente, Deus quer teu Facebook. Deus, ele quer teu WhatsApp. Deus, ele quer o teu Instagram. Deus quer teu e-mail. O que tu tem postado lá? Deixa Jesus entrar em seu barco. Fale assim, Senhor Jesus, a partir de hoje, o meu Facebook, o meu Instagram, o meu Zap é teu. É teu. O Senhor não vai ver negocinho que não serve para nada. O Senhor vai ver algo que vai evangelizar. Eu tenho Jesus, eu vou repartir com os outros nas minhas redes sociais. Amém? Então eu digo para você, espere agora que Jesus vai mandar um WhatsApp do céu para você. Vai mandar. Gente, muitas vezes a rede social é tua. Tu não posta nada. Me falaram, Thaís, a Thaís não sabe, mas me falaram. A Jaque está aqui, a Jaque, ó, lá no serviço da Jaque. Então a Thaís veio aqui orar, a Jaque me falou. Estou falando agora ao vivo. E eles oram pela manhã. E eles falaram lá no serviço da Jaque. Viu? Eu vi a Thaís postando que ela estava saindo da oração. Vocês oram mesmo lá, né? Deus quer entrar no teu barco. E aí o Jesus vai entrar no teu barco e você faz assim, ó. Aí Jesus não entra. Não, gente, deixa o barco para Jesus. Fala assim, Senhor Jesus. Não, fala com fé. Diga, Senhor Jesus, o meu barco é teu. Amém? Sabe o teu tempo que você, eu não tenho tempo. Palavra, Deus quer o teu tempo. Ele falou com Alan. Tu fala que é de Deus, mas tu não deixa Deus entrar no teu tempo. Ele quer o teu tempo. Pedro se desgastou, mas quando ele foi mediante a palavra de Deus, ele pescou o que nunca tinha pescado. Olha, se você entender que com Deus, Ele acelera a tua bênção. Com Deus, Ele faz bem mais daquilo que você pede e do que você pensa. Deus quer te dar coisa grande. Como estrela dos céus, a areia do mar, assim vai ser a sua descendência. E Ele precisa do teu barco. Quem sabe Ele precisa da tua casa. E você pode abrir uma célula na sua casa. Como o Ademir abriu, salvou a vida do Jailson, salvou a família, salvou a Thaís. E a vida da tua casa ninguém pode entrar, não é? A minha casa não, Deus me livre. Afinal, de quem é a tua casa então? Deus quer o teu carro, sabia? Para dar carona para o irmão. Você passa pelo irmão, passa na poça d'água ainda, irmão. Gente, pare ali. O meu carro é o barco de Jesus, amém? Irmãozinho do coração, irmã, vai para onde? Eu vou lá para Fêmea. Eu vou te levar, amém? Aí você leva o irmão lá. Deus vai falar, então eu vou preparar uma pesca para você lá do outro lado. Amém? Doravante, você vai ser pescador de homens. E às vezes o teu carro não dá carona para ninguém. Eu tive um pastor
que ele não tinha carro. Aí quando ele, antes de ter o carro, ele falava assim, para a igreja ele falava: olha, quando eu tiver um carro, meu carro vai ser o Barnabé. Vai andar com Paulo, vai estar para lá e para cá, é só para as coisas de Deus. Quando eu tiver um carro, Deus. E Deus, ele atende o coração. Aconteceu que o pastor ganhou um carro. Foi meu pastor ele ganhou um carro. E tinha um casal de velhinho na igreja, que todo mundo levava esse casal para casa. Eles tinham 80 e poucos anos, 90. E eles eram queridos da igreja ali. Ninguém deixava eles ir a pé. Ninguém. Acabava o culto. Hoje é o Vini. Leva lá, Vini, tá. Hoje, cada um nunca deixava. E o pastor não tinha carro. Ele falava que quando ele tivesse, ele ia fazer. O pastor comprou o carro. Comprou um carro. Aí um dia os irmãos foram embora. Sobrou só para o pastor levar. E o pastor: fica ruim levar. Ué? O Satanás já entrou na mente do pastor, né? É quando a gente não tem, a gente fala: Deus, se o Senhor me abençoar, Deus, se o Senhor abrir a porta. Mas que não tem ainda. A gratidão é muito poderosa. E aconteceu que o pastor não levou o casal. Eu não lembro quem levou. E aconteceu que começou uma crise financeira na vida do pastor. O pastor perdeu o carro, porque ele não colocou Jesus no barco. Eu lembro que eu tinha um Fiat Uno uma vez, estava com 5 prestações atrasadas. Com 5, mas eu sempre estava enganjado. Deus não deixou eu perder o carro. Mandou um anjo, um advogado, sei lá. E não. Quando você, meu querido, coloca o teu barco, a tua vida, o teu WhatsApp, o teu carro, o teu negócio na mão de Deus, Ele vai multiplicar você de bênção, vai te abençoar. Ele vai fazer uma pesca maravilhosa na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Põe de pé, em nome de Jesus. De quem é o teu barco? Nós estamos precisando de casa para abrir cela. Então, você pode dar o teu nome para fofa. Mas se a tua casa é cheia de coisinha, não precisa. Entendeu? Então, não, tenha certeza. Quando você abre a tua casa, é teu carro. Você coloca as tuas finanças, olha, em prol do reino. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, Pedro emprestou o barco. E às vezes você não empresta o tempo. Tu está na igreja e está bem no culto. Satanás. Está falando com os demônios. Está falando, mas não é. Aí depois é que Deus não abençoa, não abençoa mesmo. Deus vai mandar um raio no teu. Gente, tu não tem tempo para Deus, você vai ter para quem? Então, Deus quer teu tempo. Ele quer tuas redes sociais. O que tu posta? Essa semana eu vou ver você postando: Jesus salva. Tu vai botar o pastor da Avalanche na capa. Você poste. Você vê, até o Mauro postou. Rapaz, dá certo. Gente, divulgue. Meu filho vai ser que ele disse que vão me colocar na capa, aí é capa preta. Pode ir para Chapecó. Não, gente. Teve uma menina aí, ela ia chegar atrasada, não sei se está aí ela ainda, não sei se ela chegou. Ela falou que ela estava mal e subiu um vídeo meu. Ela me procurou no Instagram: pastor, me ajuda. Cadê você?
no evangelismo? Cadê você abrindo as portas? Cadê você para você ganhar? Porque nós temos um plano de ter uma igreja para 1000 pessoas. E nós vamos ter 10 igrejas até 2030. E Deus, Ele vai honrar. E Ele vai ser de você. Vai ser de você. Sim, 50 nações. Em ano que vem nós vamos mandar 2 daqui. Tom e João vão para Exousia se preparar. Eles vão para lá, eu vou pedir para ir para mais longe ainda, né? Não, eles vão voltar, eles vão trabalhar aqui. Gente, porque nós vamos tomar chancheria para Jesus, amém? E Ele quer o teu barco! Ele quer o teu barco! Ele quer o teu barco! Então, fale de Deus para as pessoas. Pedro entendeu. Cara, eu não conseguiria isso. Foi o Senhor. Jesus falou, doravante você vai ser pescador de homens. Quantas pessoas, como o Alan falou, o Chico falou, né, a Jenny falou, puxa, vamos evangelizar. Quantas pessoas em Xanxerê, uma cidade que tem um nível bom, mas tem muita dificuldade que você não sabe. Pessoas que não precisam só do pastor, eles precisam de você, porque você também tem Jesus, amém? Então diga assim, Xanxerê é do Senhor Jesus. Eu profetizo que nós vamos ganhar milhares de almas. Vamos saquear o inferno e vamos povoar o céu. Vamos aplaudir nosso Deus, que Ele é bom. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu orar por você. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Se concentre em Deus. Vai falando com Deus. Deus me usa. Deus, o meu barco é teu. Deus, eu vou abrir a porta. Deus, eu preciso de um milagre, de uma pesca maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora, meu Pai, como o Senhor enviou os peixes, meu Pai amado, na rede de Pedro. Meu Pai, envia os peixes, a cura. Envie, meu Pai amado, a paz no coração do teu filho, nesta família. Restaura, restitui, meu Pai, esta pessoa que adentrou desanimada neste lugar, esta pessoa que entrou com um barco vazio, vai sair com um barco cheio de bênção, de milagre, de poder. Eu profetizo em nome de Jesus, meu Pai. Se há pessoa que entrou enferma nesse lugar, eu declaro sarada em nome de Jesus, meu Pai. Ela vida seja curada agora, meu Pai. Levanta o teu filho, restaura esse casal, guarda esta família. Eu abençoo em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é bom. Diga com fé essa pessoa aí do lado, o meu barco é de Jesus. É de Jesus. Diga pro outro, o meu barco é de Jesus. Diga aí. Antes de dormir, eu vou passear pelas redes sociais. Deus vai te abençoar, amém? Deus tem muita bênção para você. Uma peça, então convide mais uma pessoa bonita igual você para estar na célula amanhã, na terça, no culto na quinta-feira. Viu que o Alan falou? Puxa vida, não, o Jailson falou, mas tu já vai no culto, tu vai na célula também. A tua mente, se você não renovar, você não consegue voar. Você tem fé, mas pensa com a cabeça cheia de minhoca, né? Mas quando você vai renovando a tua fé, você, meu querido, o Alan falou bem certinho. Quando tu está orando, tem problema, você não, eu vou resolver. Por isso, Satanás não quer que você não venha ao culto. Eu quero orar por você. Feche os olhos. O que Deus me falou aqui agora? Feche os olhos. Se concentre em Deus. Eu quero que você preste bem atenção. Com os seus olhos fechados. Você que adentrou nessa noite, mas foi um sufoco para você vir no culto hoje. Foi uma guerra, uma luta. Hoje foi luta para você vir ao culto. Eu quero que você, que foi uma guerra para vir no culto, eu quero que você levante a sua mão. Levante sua mão aí. Pastor, hoje foi fogo para vir no culto. Eu vim no sufoco. Levante sua mão, que eu quero orar por você, tá bom? Eu vou orar por você para que você saia tranquilo, tá? Pode levantar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas agora, meu Pai, que estão com as suas mãos estendidas. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eles vão ter prazer
vão ter força para vir na sua casa. Os laços satânicos não terão poder de impedir. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém? Várias pessoas levantaram a mão. Que Deus tinha me falado isso no início do culto já, mas agora eu me lembrei. Porque para vir ao culto é um sufoco. Porque o inimigo ele quer fechar o teu entendimento. É uma guerra para tu vir. Qualquer outro lugar tu vai tranquilo. Mas gente, desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu vou te dar um conselho para você vir ao culto. Quando você tiver vontade, você vem. Quando você não tiver vontade, você vem também, tá? É simples. É simples, para dar certo. Se você, ou você pensa que a gente, e a pastora, a gente acorda às vezes quase 4:30 da manhã. 4:30 da manhã, que bênção. Tem dia que eu acordo e falo, mas já? Mas como? Mas meu querido, mas já me levanto da cama e vamos. Se você ficar namorando, você não faz. Se você esperar vontade, quando eu tiver vontade que eu acordar 4 da manhã, aí eu vou lá orar. Tu nunca vai ter essa vontade. Provoca o teu milagre. Amém? Provoca o teu milagre. A Thaís como fez? Veio orar. A Thaís orava assim, Deus, olha, o Alan tá meio carnal. Oração, gente, é a chave. Então, deixa Deus entrar no teu barco. Amém?
Em nome de Senhor Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas, vai em paz.